Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma série aqui de vídeos, agora onde a gente vai tratar sobre uma ferramenta muito útil em várias áreas de engenharia, que é a transformada de Laplace. Então nesse vídeo aqui a ideia é apresentar a definição dessa transformada e alguns conceitos básicos associados a ela, para que na sequência a gente possa aplicar ela para resolver algumas equações diferenciais. Okay. What if we use the 10,000 to surgically transform Skinner here into some kind of a lobster-like creature? Well, no, wait just a minute. That wasn't discussed with me. Gentlemen, I am not leaving without my elephant. Então os objetivos aqui vão ser definir o que é essa transformada de Laplace, avaliar a transformada de algumas funções mais simples por enquanto, definir alguns princípios aqui que são muito importantes para a aplicação da transformada, que são o princípio de linearidade e deslocamento na frequência, e apresentar também um conceito associado aqui que é o de transformada de Laplace inversa. Bom, o que é essa transformada de Laplace que eu estou falando aqui? Bom, transformadas, de modo geral, são ferramentas, operadores que a gente utiliza para de alguma maneira simplificar o problema que eu estou avaliando. Existem possivelmente centenas de transformadas muito úteis em diversas áreas. Transformada de Fourier, que eu comentei em alguns vídeos anteriores, transformada de Legendre, Lagrange, desde transformadas mais simples, tipo a de Galileu, a transformada Z, enfim, várias transformadas que são, como eu falei, manipulações, operadores que a partir do momento que eu aplico ela sobre um problema, ela de alguma maneira vai simplificar ou vai permitir que eu faça alguma análise do meu problema que não seria possível se eu não tivesse feito essa transformação nele. Eu posso pensar que uma transformada ela é muito parecida com uma mudança de variável. É alguma alteração, alguma modificação que eu faço no meu problema que vai tornar ele mais simples e permitir com que eu resolva ou que eu tire alguma conclusão a respeito do que está acontecendo. A transformada de Laplace, em particular, ela é um operador, tá? Então, primeira coisa, ela vai ser uma operação que a gente vai fazer sobre funções ou sobre equações, enfim, que transforma a função do domínio do tempo, ou seja, eu vou aplicar aí essa transformada em funções que originalmente elas eram dadas como uma função do tempo, e eu vou transformar elas para um outro domínio, chamado aqui num domínio de Laplace. Para representar a transformada de Laplace, a gente costuma utilizar um Lzinho estilizado aqui, como esse aqui, por exemplo, onde eu vou aplicar esse operador sobre a minha função f de t, e como resultado eu vou ter uma nova função dada em termos dessa variável s. Então veja que eu estou alterando a variável independente do meu problema do tempo, que seria a variável original que eu tinha, para essa nova variável s, que é a variável de Laplace, ou a variável no domínio de Laplace, ou em alguns lugares também chama de domínio da frequência. Apesar de que esse nome domínio da frequência ele é um pouco mais abrangente para diversas outras transformadas, como a de Fourier, por exemplo. Então eu costumo utilizar a nomenclatura de domínio de Laplace aqui mesmo, para a gente lembrar que a gente está trabalhando nesse domínio. E quando eu digo aqui que essa transformada ela muda o domínio da minha função, é exatamente isso mesmo. Eu estou transportando a minha função original, que era dada em termos do tempo, para um outro espaço onde ela varia em função dessa variável s, e a forma como ela varia em função da s não é a mesma forma que ela varia em função do tempo. Então a gente vai ver que isso vai simplificar vários problemas para a gente quando eu avalio esse problema no domínio de Laplace e permitir com que eu resolva muitas coisas. That's it! Whoa, Morty, give me that! You lied about the charge! You were just being lazy! Get back! Sit down! Morty, just put it down. You don't know what you're doing. I'm going to go find Mom and Dad! No! Oh, E como é dada essa transformação? Como é definido esse operador aqui do domínio da transformada de Laplace? Ele é definido em termos dessa integral imprópria. Então, a minha função no domínio de Laplace, a minha f de s, ela vai ser igual à integral de 0 a infinito da minha função f de t dt multiplicada por esse termo e na menos st.
E vejam que, como eu estou avaliando uma integral aqui, né, com limites de integração em função do tempo, quando eu resolvi a integral e aplicar os limites de integração, a variável t desaparece e vai sobrar só a minha variável s. Por isso que essa integral aqui ela é uma função só da variável s e não da variável original t. Né? Então, onde f de t aqui é uma função qualquer aqui que possui integral definida para t maior que zero. E veja que aqui apareceu nessa integral que ela vai de zero até infinito, né? E por ela ter esse limite de integração infinito aqui, é o que a gente chama de uma integral imprópria. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre integrais impróprias aqui. Caso vocês precisem dar uma recapitulada nesse tópico, estou deixando para download aqui embaixo uma apostila, onde lá no final dela tem alguns anexos, e um desses anexos é uma revisão sobre integrais impróprias. Então, né, qualquer dúvida vocês podem dar uma passada de olho lá, uma conferida na apostila. E como a gente sabe que as integrais impróprias têm esse limite que vai até infinito, pode ser que essa integral não convirja, que ela vá para mais ou menos infinito. Então, a transformada aqui, no caso, ela vai existir desde que essa integral aqui seja convergente. Eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois. Mas já tenho em mente, tá, que aqui eu não me interessa casos onde essa f ds aqui vá para infinito, porque nesse caso eu não tenho transformada da minha função. Olhando assim, né, quando a gente olha para a definição da transformada, não é algo muito que parece que vai ajudar muita coisa. Eu estou avaliando, no final, a minha função era uma f de t qualquer, estou multiplicando por uma exponencial e integrando de zero a infinito. Qual é a vantagem, afinal, de eu fazer essa mudança, de eu passar do meu domínio t para o meu domínio s? Bom, primeira coisa, a gente vai ver que isso vai facilitar a resolução de diversas equações diferenciais, principalmente equações não homogêneas. Porque a gente viu lá que para resolver as não homogêneas, eu tenho que primeiro resolver a parte homogênea e depois encontrar uma solução para não homogênea para ter a solução geral do meu problema. Dependendo como for, especialmente como for a parte não homogênea, isso pode ser bem complicado de fazer desse método. E muitas vezes, utilizando a transformada de Laplace, vai ficar muito mais simples de resolver esses problemas. Outra grande vantagem aqui, possivelmente uma das principais, é que ela permite trabalhar com problemas contendo descontinuidades, especialmente nos termos não homogêneos. Na prática, os termos não homogêneos eles estão associados com forças que estão atuando sobre o meu sistema. Comentei um pouco sobre isso também em alguns outros vídeos. E é muito comum que essas forças elas não atuem durante todo o intervalo de tempo. Por exemplo, eu posso ter uma força que atua entre t igual a 0 e t igual a 1, e depois disso ela seja retirada, ou ela mude o valor, ou alguma coisa assim. Isso leve a uma representação descontínua desse meu termo não homogêneo. E os métodos que a gente viu até agora, eles não conseguem lidar com essa descontinuidade. Mas pela transformada de Laplace, a gente vai ver que é muito fácil para lidar com esse tipo de problema. E associado a isso, a transformada de Laplace, ela permite estabelecer relações algébricas entre mudanças na entrada e na saída de um processo. Bom, isso está um pouco vago que eu falei aqui, esse conceito dessa relação entre a saída e a entrada, é o que a gente chama de uma função de transferência do meu sistema, mas isso é a base da teoria de controle de processos. Então, não se fala em controle de processos clássicos sem transformada de Laplace. Todo o ajuste, toda a análise dos problemas, elas são feitas no domínio de Laplace. E especialmente por conta dessa condição aqui, que eu posso estabelecer uma relação entre como uma mudança na entrada do meu sistema vai alterar a saída do meu sistema. E uma relação algébrica, porque essa relação entre a entrada e a saída ela é dada normalmente em termos de uma equação diferencial. Mas eu não preciso, no domínio de Laplace, resolver a equação diferencial para ter essa relação entre a entrada e a saída. Eu posso, aplicando a transformada, encontrar a função da transferência, e essa função da transferência ela vai estabelecer essa relação para mim e trazer muitas informações
sobre como o sistema se comporta, especialmente quando sujeito a perturbações. Por isso, ela é uma informação fundamental para a teoria de controle de processos. Outra vantagem do domínio de Laplace, e que vai ser a nossa principal aplicação aqui, quando eu passo uma equação diferencial para o domínio de Laplace, ou ainda, pior ainda, se eu tivesse uma equação integro-diferencial, uma equação que envolvesse tanto derivadas como integrais. Quando eu passo isso para o domínio de Laplace, ela vira uma equação algébrica. Então é muito fácil eu resolver uma equação algébrica, porque basicamente é só isolar uma variável. Então é muito mais fácil eu resolver uma equação diferencial no domínio de Laplace do que resolver ela no domínio do tempo. A gente vai ver que para aplicação aqui, para equações diferenciais, o que pode gerar um pouco de dificuldade é simplesmente eu passar a minha função do domínio do tempo para o domínio de Laplace e depois trazer ela de volta para o domínio do tempo. Mas a parte de resolver a equação diferencial no domínio de Laplace costuma ser algo muito simples. E também, certas EDPs, quando eu mando elas para o domínio de Laplace, elas se transformam em EDOs, que são muito mais simples de serem resolvidas. Então aqui eu posso pegar uma EDP, aplicar a transformada, no domínio de Laplace ela é uma EDO, eu resolvo a EDO no domínio de Laplace e trago a solução de volta para o domínio do tempo, e aí eu tenho a solução da minha equação diferencial. Então aqui é só para ilustrar algumas das vantagens de a gente conseguir trabalhar com essa ferramenta que é a transformada de Laplace. Tem, obviamente, várias outras aplicações em áreas particulares, mas aqui só para ter alguma visão geral das principais aplicações dela. Desvantagens, né? Vamos falar das partes ruins também. Quais seriam algumas desvantagens da transformada de Laplace? Para a resolução de equações diferenciais, eu não vou conseguir obter a solução geral. Eu só consigo obter a solução particular, ou seja, ela só serve para resolver PVIs. Então, como eu estou trabalhando com funções que variam no tempo, eu tenho que ter a condição inicial, ela só resolve problemas de valor inicial. Pode ser de qualquer ordem, tá? A gente vai ver aqui que para a transformada de Laplace resolver problemas de ordem maior que 2 não é problema, mas eu tenho que ter as condições iniciais juntas para conseguir resolver o problema, ou seja, eu não tenho como ter a solução geral. E em alguns casos, ela pode ser bastante complicada, especialmente a etapa de trazer informação do domínio de Laplace de volta para o domínio do tempo. Então esse processo ele pode ser um pouco custoso e às vezes ela não é tão simples, então nem sempre ela vai ser a ferramenta mais fácil para resolver o problema, mas ela é uma possibilidade. E em diversas situações ela meio que é a única possibilidade válida, então ela definitivamente vale muito a pena ser estudada. Right, this is a two-party system. Well, I believe I'll vote for a third-party candidate. Go ahead. Throw your vote away. Bom, para ilustrar como a gente pode obter a transformada de uma função, eu vou pegar aqui um exemplo bem clássico, que é a transformada da função exponencial. Então o objetivo aqui é obter a transformada de Laplace da função e na AT. O que a gente vai fazer? Jogar essa função na definição da transformada. A definição dela, da transformada dela, então aqui integral, do zero a infinito, e na menos st, a f de t aqui é e na at, né? Então só substituir aqui. Mesma base, posso juntar os expoentes, vou deixar o sinal de menos em evidência aqui, então vai ficar e na menos s menos a t dt. Beleza, então agora eu tenho que resolver essa integral imprópria aqui. Uma maneira bem simples de a gente resolver as integrais impróprias sem ter nenhum problema de gerar alguma inconsistência é transformar isso num limite. Então, ao invés de eu transformar essa integral, ao invés de eu resolver essa integral de 0 até S infinito, que afinal o que é infinito, né, só um conceito, eu vou transformar isso num limite de uma variável b tendendo a infinito, da integral de 0 até b da i na menos s menos a t dt. Beleza, então agora eu posso resolver essa integral definida normal aqui, né, uma integral padrão, e depois aplicar o limite para ver o que acontece. Então, resolvendo a integral, vai ficar a integral de exponencial aqui, né, que é 1 sobre menos s menos a, ou 1 sobre a menos s. Aqui eu fiz a multiplicação só para deixar o sinal positivo aqui, e na a menos st
com o t sendo avaliado de 0 até b. Vejam que o s, aqui, como eu estou integrando em relação ao tempo, eu posso tratar ele como uma constante. Eu não preciso me preocupar com quanto ele vale por enquanto. Então, ele vai, para fins de integração, ele vai se comportar como uma constante. Os meus limites aqui são dados em função de t e não em função de s. Vai ficar aqui, então, o limite, quando colocando, né, os limites de integração aqui, 1 sobre a menos s. Quando eu colocar b, vai ficar a menos sb menos 1, né? Aí ficaria na 0, que é 1. Chego nessa expressão aqui. Bom, e agora vejam o seguinte. Eu tenho esse termo aqui, que é o que depende do b. Quando eu for avaliar o limite, eu vou ficar com e elevado nessa coisa aqui vezes infinito. Para onde que vai esse valor aqui? E no infinito, eu tenho duas possibilidades. Se esse meu coeficiente aqui na frente for positivo, vai ficar e na mais infinito, que vai para infinito. Então a integral vai divergir. Então se esse termo aqui, né, a menos s for maior que 0, o limite tendo infinito, a integral diverge. E como eu comentei antes, para os casos onde a integral diverge, não existe transformada de Laplace. Então, né, essa condição aqui implica que não existe transformada. Agora, se esse valor aqui for negativo, vai ficar aí na menos infinito, que é 0, que tende a 0. Então a minha integral existe, né, ela não diverge nesse caso. Nós vamos assumir agora que o a menos s é negativo, ou em outras palavras, né, o s é maior que o a, porque ele está subtraindo aqui. Isso resulta o que então? Deixa eu voltar aqui. Esse cara aqui vai para 0, vai sobrar 1 sobre a menos s vezes menos 1, né? Ou 1 sobre s menos a, se eu quiser trocar os sinais aqui na frente. Então, a transformada da função exponencial, que é a minha f ds aqui, vai ser igual a 1 sobre s menos a, mas eu tenho que impor uma condição aqui que o s tem que ser maior do que o a, para que a minha integral convirja, logo a minha transformada exista. Bom, com isso, então, a gente pode pegar uma função f de t qualquer, jogar na integral, na definição, resolver a integral, aplicar os limites, tal, e obter a transformada de Laplace dessa função. Bom, isso pode dar um pouco de trabalho, especialmente para funções que não sejam tão simples de resolver aquela integral multiplicada pela exponencial. Então, na prática, a gente não costuma ficar avaliando a transformada de funções o tempo todo, porque existem essas transformadas tabeladas para diversas funções. Aqui, só para ilustrar algumas, eu peguei um pedacinho de uma tabela de Laplace aqui. Estou deixando para download aqui também o link com PDF de uma tabela relativamente simples, ali, com umas 20 transformadas, as mais comuns de aparecerem. Mas se vocês procurarem, assim como tabelas de derivadas integrais, vocês vão encontrar várias com funções bem completas, e também podem utilizar, né, ferramentas computacionais como matemática para obter a transformada de funções um pouco mais complicadas. Mas de modo geral, com as tabelas mais simples já dá para resolver boa parte dos problemas. Então aqui eu tenho algumas funções comuns da exponencial que a gente obteve aqui, né? Veja que uma outra coisa curiosa, a transformada de uma constante 1, ela não é uma constante, ela vai dar 1 sobre s no domínio de Laplace. Então uma constante no domínio do tempo, ela não é constante no domínio de Laplace. E vejam que as coisas elas têm um comportamento bem diferente nos dois domínios, né? A exponencial no domínio do tempo, ela vai dar aqui uma razão, né? 1 sobre s menos alguma coisa. Então ela tem um comportamento bem distinto aqui no domínio de Laplace do que ela tem no domínio do tempo. Uma seno e uma cosseno, que são periódicas no domínio do tempo, elas não são periódicas no domínio de Laplace. Elas têm um comportamento que, de certa forma, até lembra quase uma exponencial, no sentido de que é uma constante dividido por s, alguma coisa que depende de s, com uma outra constante aqui embaixo. E uma outra coisa curiosa que vocês podem observar, depois eu vou ficar mais claro o porquê disso, é que a tendência é que conforme o s aumenta, essa minha transformada ela vai diminuindo, esses termos vão ficando cada vez menores. Veja que o s ele costuma aparecer ou só no denominador, ou, por exemplo, no do cosseno aqui aparece o s no numerador, mas tem um s ao quadrado aqui embaixo. Então vocês vão ver que esses termos eles tendem a sempre, o f ds, ela tende a ir diminuindo
conforme o S aumenta. Depois vai ficar um pouco mais claro o porquê disso. E também, né, que sempre tem essa condição de convergência da minha integral, que o S ele tem que ser maior do que um certo valor, né, maior que zero, maior que uma certa constante. Na prática, isso não vai fazer muita diferença, tá? A gente vai ver que a gente vai utilizar a transformada de Laplace como um intermediário para resolver o problema. Então eu vou mandar o problema para o domínio de Laplace, resolver ele lá e trazer ele de volta para o domínio do tempo para aplicar a solução. Então essas condições aqui, elas normalmente não vão ser um empecilho. Então, de modo geral, não preciso me preocupar muito com isso. Mas uma coisa que sempre gera uma certa confusão quando a gente, e é natural, obviamente, quando a gente começa a trabalhar com as funções do domínio de Laplace, é ter um sentimento físico do que está acontecendo nesse domínio. Porque, como eu falei, as coisas se comportam de maneira muito diferente no domínio de Laplace do que elas se comportam no domínio do tempo. Então, eu olhar para uma função no domínio de Laplace e tentar interpretar o que essa função está representando para mim é uma coisa bastante difícil de ser feita, especialmente quando a gente não está muito acostumado a trabalhar com essas funções nesse domínio diferente. Yeah, I'd like to order one large phone with extra phones, please. Cell phone. No. Rotary. And payphone on half. That'll keep him busy for a while. Uma coisa que eu acho que pode ajudar bastante a gente a ter um sentido um pouco mais palpável do que é essa transformada de Laplace é a gente pensar numa interpretação geométrica dela. Então imagina que você tem uma função FDT qualquer. Peguei aqui uma FDT genérica só para ilustrar o problema. Então o nosso objetivo é avaliar a transformada de Laplace dessa função aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar ela pela e na menos st. Então, como que se comporta essa função exponencial de menos st conforme o s aumenta? Se eu assumir aqui um s maior que zero, vejam que isso aqui está negativo, né? Então, a exponencial, quando t for igual a zero, ela vale 1, e para valores maiores de tempo, ela vai diminuindo e tendendo assintoticamente até o zero. Só que quanto maior for o valor do s, mais rápido ela tende ao zero. Então, para um s pequenininho, ela demora para chegar no zero, mas eventualmente ela vai chegar também. E para s's maiores, ela chega mais rápido ao zero. E o que eu estou fazendo na transformada de Laplace? Eu vou pegar essa função fdt que eu tinha aqui, vou multiplicar por essa e na menos st. Então, essa e na menos st, ela é uma função que sempre vai estar fazendo com que a minha função vai se aproximando cada vez mais do eixo do valor de zero. Então, quando eu multiplico uma função por e na menos st, é como se eu estivesse gradativamente diminuindo o valor dessa função em módulo e fazendo com que ele cada vez mais se aproximasse do zero. Quanto maior o valor do s, mais rápido ele vai se aproximar, né, do valor de zero. E a transformada de Laplace, ela nada mais é do que a área embaixo dessa curva. Então, se eu pegar aqui, deixa só para ilustrar, aquela minha função original que eu tinha lá, multiplicar ela por e na menos st, o que a transformada de Laplace está me dando é a área embaixo dessa curva. E conforme o s aumenta, essa área vai cada vez mais diminuindo e se o s tender a infinito, ela eventualmente vai tender a zero. Então o que a transformada de Laplace faz para mim é isso. Multiplicar a função por essa função que ela vai fazer com que a função tenda a zero, e ela é uma função do s, porque quanto maior o s, mais rápido a minha função vai tender a zero. Então espero que isso dê pelo menos uma noção geométrica, como eu falei, da transformada de Laplace, para a gente tentar assim, ter uma noção do que ela está representando para mim. Muito bem, e como eu falei antes, não é sempre que a função tem transformada, porque afinal essa área embaixo da curva, se a minha integral não convergir, ela vai para o infinito. Então a minha função não vai ter transformada. E qual que é a condição para que ela tenha, para que essa integral aqui ela convirja? De modo geral, eu posso pensar o seguinte: a minha função fdt, ela é uma função genérica, enquanto que a função exponencial é uma função que ela vai, como eu falei, ela vai fazer com que a função
tenda para zero conforme o meu t aumenta. Então, qual é a única restrição que eu tenho que impor para f de t? Ela não pode crescer numa taxa maior do que a exponencial puxa ela para baixo, porque senão ela vai para infinito. Então, eu posso expressar isso do ponto de vista matemático, que o módulo da minha f, né, ou seja, ela é avaliada aqui o valor dela, tem que ser menor ou igual à minha exponencial, que é a função exponencial, multiplicada por alguma constante m, onde esse m seja qualquer coisa maior que zero, e o a também em algum valor real. Então eu posso pensar, né, que a minha função f de t ela tem que ser limitada por essa função exponencial em algum momento, né, para todo valor de tempo maior que zero. Tem que existir algum valor de a, que seria o meu s da transformada aqui, né? Como a gente viu esse s, eu posso impor uma limitação para ele, então não precisa necessariamente ser zero, tá? Ele pode ser s maior que alguma coisa, mas tem que existir algum valor que permita com que a minha função fique limitada nesse intervalo. Ou uma outra maneira de eu expressar essa condição é que no limite, quando o tempo tende a infinito, a minha função tem que em algum ponto atender assintoticamente para o valor de zero, para que a minha integral ela seja um valor real e não vá para infinito. A grande maioria das funções que a gente costuma trabalhar tem transformadas sem problema. Qual que seriam algumas exceções que valeria a pena destacar? Bom, o que eu lembro agora, a principal seria a própria função exponencial elevada em alguma coisa que cresça mais rápido que o st. Então, e na t quadrado, por exemplo. A função e na t quadrado ela é um exemplo de função que não tem transformada de Laplace, porque né, ela cresce mais rápido do que a e na menos st consegue puxar ela para baixo. E para resolver problemas com a transformada de Laplace, a gente precisa utilizar algumas propriedades dela que, na final das contas, é o que interessa, né? Se eu estou mandando o meu problema para um outro domínio, pelo menos que esse domínio tenha propriedades que sejam de interesse para o meu problema. Então, a gente vai ver essas propriedades, né, da transformada que tornam ela um operador interessante. A primeira delas, bem simples, é que a transformada ela é um operador linear. Então, se eu considerar que duas funções f e g, que possuem transformada e duas constantes c1 e c2, o fato dela ser linear implica que, primeiro, a transformada de uma constante vezes a função, eu posso passar a constante para fora, então vai ser igual a constante vezes a transformada da função, e a transformada da soma é a soma das transformadas. Então eu posso abrir, né, esse termo aqui em duas transformadas. Eu poderia então expressar, né, a transformada dessa soma aqui como sendo C1 vezes a transformada da f mais C2 vezes a transformada da g. Não comentei, uma questão da nomenclatura padrão também aqui, antes que eu esqueça de novo. A transformada de uma função no domínio do tempo, a gente representa ela no domínio de Laplace com a mesma letra maiúscula. Tá? Então a fzinho aqui no domínio do tempo vai ser a f maiúscula no domínio de Laplace, a g também como uma g no domínio de Laplace. É uma questão da nomenclatura padrão, tá? Que a maioria dos livros que eu vejo, na verdade todos que eu vi até agora, sempre usam essa nomenclatura. Eu vou adotá-la aqui também. Bom, outro comentário, essa propriedade de linearidade, ela é uma herança direta do fato da transformada ser uma integral. Então a integral é um operador linear, logo a transformada também é um operador linear. Basicamente todas as propriedades da integral elas vão ser herdadas pela transformada de Laplace, por ela ser basicamente uma integral. Mas uma outra propriedade não tão trivial da transformada de Laplace, mas que é muito útil, é o conceito que a gente chama aqui de deslocamento na frequência. Bom, para explicar o que é esse deslocamento na frequência, vamos partir aqui de uma hipótese que depois eu vou justificar o porquê que eu estou fazendo isso, mas vamos imaginar que a gente queira obter a transformada de uma função g de t aqui, que é dada como sendo o produto de uma exponencial vezes uma f de t. Então, essa f aqui é uma função qualquer e eu estou multiplicando ela por uma e na bt. Eu vou substituir isso na definição da transformada, vai ficar essa equação aqui. Veja que eu coloquei, né, já a função e na bt vezes f de t.
Como eu tenho a mesma base das exponenciais, eu posso colocar as duas em evidência, como eu fiz antes também, e eu vou chegar nessa expressão aqui. Então, a transformada da g, ela é expressa em termos dessa integral aqui. Bom, aqui apareceu esse termo s menos b, então eu vou chamar ele de uma constante sigma aqui, lembrando, né, que para fins de integral, o s é uma constante, né, porque eu estou integrando no tempo, e o b também é uma constante. Então, uma constante menos uma constante é uma constante, vou chamar essa constante aqui de sigma. E eu vou chegar então nessa expressão aqui embaixo, n menos sigma t, f dt dt. Mas vejam que essa expressão que resultou aqui, ela é totalmente análoga à definição da transformada de Laplace, com a única diferença que lá eu tinha um s e aqui eu tinha o sigma. Mas s e sigma são duas constantes para integração, então tanto faz. Então eu posso dizer que essa integral aqui, ela é a transformada da minha função f avaliada em sigma. Veja que não é a transformada da g, é a transformada da f avaliada em sigma. Que o sigma, né, nada mais é do que a s menos b. Quando eu tenho o meu argumento da minha função s menos alguma coisa, o que eu estou fazendo é deslocando aquela minha função. Então lembrando, né, que se eu subtrair alguma coisa no meu argumento, é como se eu simplesmente jogasse a minha função para a direita. Então o que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu estou deslocando a transformada da minha função f em b unidades. Ou seja, a transformada de uma função f multiplicada por uma exponencial vai ser a transformada da f como se não tivesse exponencial, só que eu vou deslocar ela em b unidades, onde b aqui é o expoente aqui da minha exponencial. Então esse é um princípio muito, muito útil da transformada de Laplace, que se eu multiplicar uma função no domínio do tempo por exponencial, o que eu estou fazendo com ela no domínio de Laplace é jogá-la para o lado. Essa é uma propriedade interessante e ela vai ser útil especialmente na etapa onde eu quero trazer a minha informação do domínio de Laplace de volta para o domínio do tempo. E essa operação é o que a gente vai chamar de uma transformada de Laplace inversa. Marty! You've got to come back with me! Where? Back to the future! De modo geral, né, eu tirando algumas aplicações, como eu falei na área de controle e outras áreas, o meu interesse é ter a solução de volta no domínio original que eu estava, que é o domínio do tempo. Então eu vou ter que fazer o processo inverso, que é trazer a informação do domínio de Laplace para o domínio do tempo. Então qual que seria a ideia aqui? Eu quero, conhecendo a função f ds, eu tenho que encontrar uma função f dt tal que a minha f ds seja a transformada da f dt. E essa transformação inversa a gente representa como o operador de Laplace aqui na menos 1, né? Menos 1 para indicar que é o inverso. Então esse operador na menos 1, ele é aplicado no domínio de Laplace e resulta numa função no domínio do tempo. Então veja que ele é o contrário do operador padrão, né? Que ele é aplicado no domínio do tempo e resulta numa coisa no domínio de Laplace. Então aqui são dois operadores inversos. E até existe uma definição formal desse operador inverso em termos de uma integral de maneira similar que o operador normal, mas ela é uma integral no plano complexo e que ela é um pouquinho difícil de ser resolvida normalmente. Então não costuma ser muito prático eu querer resolver aquela integral para ter a solução no domínio do tempo. O que a gente costuma fazer normalmente? A gente vai buscar maneiras algébricas de simplificar a expressão para o domínio da FDS e utilizar as transformadas conhecidas junto com as propriedades da transformada de Laplace para obter a transformada inversa. Então eu vou buscar simplificar ao máximo a minha FDS até encontrar expressões que eu consiga, através dos valores tabelados que eu tenha, conseguir identificar quais sejam as funções que originaram aquelas transformadas de Laplace. E como a gente vai fazer essa simplificação? Depende muito de cada tipo de problema e existem diversas alternativas possíveis. Vamos começar vendo aqui algumas das mais simples, começando com esse exemplo aqui. Então eu quero obter a transformada de Laplace inversa dessa função aqui, que é dada por uma razão de 2
de dois polinômios. Esse é um exemplo bem padrão que surgiria da aplicação em equações diferenciais. Beleza, como que eu posso fazer para simplificar essa minha expressão aqui? Se eu procurar na tabela de transformadas, dificilmente eu vou encontrar alguma coisa que tenha essa cara. Então o que eu posso fazer? Quando eu tenho razão de polinômios, assim como é muito utilizado para resolver integrais, o que eu posso fazer aqui é uma decomposição, ou às vezes chamada de expansão, em frações parciais. Então eu vou tentar expressar essa minha razão de polinômios como sendo a soma de termos mais simples. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes básicos sobre decomposição em frações parciais. Na apostila que eu estou deixando para download aqui, tem uma revisão sobre isso também lá no capítulo sobre transformada de Laplace. Então, caso vocês precisem, deem uma revisada lá, especialmente para como a gente pode lidar com os casos de raízes, quando o denominador aqui tiver raízes distintas e reais, né, complexas e repetidas. Esse caso em particular aqui, as raízes são -2 e -4, então ele tem duas raízes reais e distintas. Logo, eu posso expressar essa minha fração aqui como sendo a soma de uma constante A aqui dividida por S menos uma raiz, mais uma constante B por S menos a outra raiz. Se eu tirar o mínimo aqui embaixo, esse produto aqui ele automaticamente vai satisfazer a minha igualdade, porque afinal ele veio, né, da decomposição das minhas raízes aqui. Então beleza. Então o denominador aqui está com certeza correto. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar valores de A e B que permitam com que essa igualdade seja satisfeita. Qual é a igualdade? Né? Então, a igualdade é que esse numerador aqui, né, essa parte aqui, tem que ser igual a 4S mais 10. Então, as constantes A e B têm que ser definidas para satisfazer essa minha igualdade aqui. E aqui que eu tenho, então, é a minha igualdade de dois polinômios. Eu tenho alguns termos que multiplicam S nesse lado, tem que ser igual aos termos que multiplicam S nesse lado. Os que não multiplicam nada tem que ser igual aos que não multiplicam nada aqui. De modo geral, sempre posso fazer isso, né? Fazer uma expansão aqui, pegar todos os que multiplicam os termos de ordem n num lado, tem que ser igual aos que multiplicam os termos de ordem n no outro. Com isso eu vou gerar um sistema linear e eu posso resolver esse sistema linear para obter os meus coeficientes. Nesse caso aqui, seria fácil, porque é só dois coeficientes, então eu geraria um sisteminha 2x2, tranquilo para resolver. Mas em alguns casos, eu posso ter problemas que geram muito mais constantes aqui para ser determinadas, 4, 5, 6 constantes. E aí o sistema linear ele pode ficar um pouquinho complicado para resolver, especialmente se eu quiser resolver ele na mão. Então é interessante ter alternativas que facilitam um pouco essa análise. E uma que é muito utilizada é o chamado método de Heaviside. Talvez vocês tenham já ouvido falar dele, talvez não, mas deixa eu comentar rapidinho aqui. Qual que é a ideia aqui desse método? É que é o seguinte, para qual valor de S essa minha igualdade tem que ser satisfeita? Para qualquer valor. Então qualquer valor de S que eu coloque aqui, essa igualdade dos polinômios aqui elas têm que ser satisfeitas. Então eu posso colocar valores de S que simplifiquem o meu problema para conseguir tentar isolar alguma das constantes. Por exemplo, se eu colocar S igual a -4, esse termo aqui desaparece, vai ficar aqui -4 mais 2, menos 2, e aqui vai ficar -16 mais 10, menos 6. Então eu chego que menos 2 tem que ser igual a menos 6, ou seja, o meu coeficiente B tem que valer 3. E se eu fizer o S valer menos 2, eu cancelo o termo com o B, fica aqui, né, menos 2 mais 4 mais 2, igual a 2, ou seja, o A tem que valer 1. Então aqui eu consigo rapidamente encontrar o valor das minhas constantes A e B. Né? Podem substituir de volta, né, para ver se está satisfazendo, vocês vão ver que está batendo certinho. Isso implica então que a minha fração original ela pode ser escrita como sendo A sobre S mais 2 mais B sobre S mais 4. Então posso expressar ela nesse formato. Mais uma coisa que eu posso fazer para simplificar aqui, lembrando da linearidade da transformada. Então aqui eu tenho a soma de dois termos, eu posso escrever como a soma da transformada, aliás, eu tenho a transformada dessa soma aqui, posso escrever como a transformada inversa do primeiro termo, mais
O 3 aqui vou passar para fora, por conta da linearidade também, vezes a transformada desse cara aqui. Agora sim, 1 sobre S mais ou menos alguma coisa, a gente já viu que essa transformada aqui é a própria exponencial. Lembrando, né, da exponencial, a transformada dela é 1 sobre S menos A. Então aqui eu teria o A menos 2, aqui o A menos 4. Então a transformada inversa dessa função aqui, né, que é a minha f de t, vai ser igual a e na menos 2t, que é a transformada inversa desse cara aqui, mais 3 vezes a transformada inversa desse aqui, que é e na menos 4t. Então, conseguimos aqui obter a transformada inversa da função. Mais um exemplo aqui para finalizar. Agora é um dia que eu quero obter a transformada dessa função aqui, que tem raízes complexas. Então, nesse caso, a decomposição por frações parciais ela não vai me ajudar em muita coisa. Então, quando eu tiver raízes reais ou repetidas, a decomposição ela ajuda muito, mas para casos de complexas não vai ajudar muita coisa. Às vezes, se eu tiver, por exemplo, 3 raízes, né, uma raiz real e 2 complexas, eu posso separar essa raiz real usando frações parciais e lidar com as complexas, como eu vou comentar aqui com vocês. Mas as frações parciais em si não vão ajudar muito aqui. Uma maneira que eu posso simplificar o meu problema aqui para resolver com a transformada de Laplace, para obter a inversa da Laplace, é expressar esse denominador da seguinte forma. Um S menos uma constante, tudo isso elevado ao quadrado, mais uma outra constante B. Então vamos fazer isso aqui, vamos igualar as duas expressões. O meu denominador, né, que eu tinha lá, igual a S menos A mais B. Aqui, para simplificar um pouco, eu vou expandir os termos aqui, então vai ficar S ao quadrado menos 2AS mais A ao quadrado mais B. Então veja que eu tenho um polinômio de segunda ordem aqui, polinômio de segunda ordem aqui. Para satisfazer a igualdade, tem que ter os termos de mesma ordem iguais. Veja que o S ao quadrado ele já está exatamente igual, né? Porque nos dois ele vale 1. Se não fosse isso, se imagina que aqui eu tivesse um valor diferente de 1 aqui na frente. Eu poderia dividir todos os termos aqui por esse valor e colocar ele em evidência aqui na frente, né? Multiplicar e dividir ele pelo mesmo valor para não ter a igualdade, para que aqui ficasse o valor de 1 para poder fazer essa expressão nesse formato. E ficaria uma constante aqui na frente multiplicando, mas isso não é um problema porque, de novo, pela linearidade, eu poderia passar essa constante para fora da transformada sem problemas. Então, voltando aqui, né, para igualar. Aqui, os termos de ordem S, de ordem 1, desculpa que multiplicam S, tenho menos 8 aqui, menos 2A aqui. Então, para que esses termos sejam iguais, tenho que ter que menos 2A igual a menos 8, ou seja, A igual a 4. E para os termos de ordem 0, era A ao quadrado mais B igual a 25, né? Como eu já encontrei o valor do A, eu posso tirar daqui que B vale 9. Ou seja, a minha FDS pode ser escrita nesse formato aqui. Vocês podem fazer a expansão aqui, né? Vai ficar S ao quadrado menos duas vezes esse cara aqui, né? Então menos 8S, mais 16 mais 9, que dá 25, então está satisfazendo a igualdade sem problemas. Muito bem, mas como que isso, né, como que escrever a expressão nesse formato vai me ajudar em alguma coisa? Se eu olhar na tabela das funções mais simples lá, eu vou ver que essa transformada ela tem uma carinha que lembra um pouco a transformada do seno. Ela é uma constante aqui em cima, dividida por S ao quadrado, né, a diferença é que eu tenho menos 4 aqui, mais aqui uma outra constante. Então, qual que é a diferença entre as duas aqui? Bom, a primeira é que eu tenho menos 4 aqui, que aqui não tem, né? Então, essa é uma diferença significativa. E a outra que aqui eu tenho que ter A e A ao quadrado. Então, se eu tenho A ao quadrado aqui embaixo, teria que ter um 3 aqui em cima para fechar o A aqui em cima. Então, eu tenho essas duas mudanças, essas duas diferenças, desculpa. Como que eu posso resolver isso? Vamos começar com o problema do S menos 4 aqui. Lembrando que esse menos 4 que aparece junto com o S, ele é um deslocamento na minha função. E a gente já viu que um deslocamento no domínio de Laplace quer dizer que a função foi multiplicada pela exponencial no domínio do tempo. Então, se eu pegar essa função seno de AT e multiplicar por e na menos 4t, a transformada dela vai ser o quê? Vai ser a transformada da seno que eu tinha, só que aonde tinha S vira S menos 4. Estou deslocando ela aqui. Se eu tivesse um S em outro lugar, o S em cima, por exemplo, como é o caso da cosseno,
teria que deslocar ela em cima também. Então, nesse caso aqui, o S só aparece aqui embaixo, então ele ficaria aqui S menos 4 ao quadrado. Cuidado, tá, que não é S ao quadrado menos 4, é S menos 4 ao quadrado. Então, né, a transformada da exponencial vezes a seno, ela já está bem mais próxima da função original que eu tinha aqui em cima do que a seno como a seno normal. A única diferença agora é que se o meu A, para fazer o A ao quadrado aqui, ser o valor correto, né, que seria o 3 aqui para fechar o 9 aqui, teria que aparecer o 3 em cima. O que eu posso fazer então? Multiplicar e dividir por 3 a expressão para fazer aparecer o 3 que precisa aqui em cima. Ah, tem problema eu fazer isso? Não. E lembrando que é transformado em operador linear, eu posso passar esse 1/3 aqui na frente e para fora da transformada, então não tem problema nenhum. Agora sim, esse termo aqui vai ficar exatamente o A valendo A e A ao quadrado aqui, e o menos 4 aqui. Então esse termo aqui vai ser a transformada da função e na 4t, seno de 3t, com 1/3 aqui na frente multiplicando, porque ele passou para fora da transformada. Então, a gente pode utilizar aqui o princípio tanto a linearidade quanto o princípio de deslocamento na frequência para obter a transformada da função com base na transformada de uma função conhecida, no caso aqui da seno. Então, sempre que aparecer no domínio de Laplace S mais ou menos alguma coisa, eu posso imaginar aquilo como um deslocamento. E se for conveniente, eu posso buscar alguma transformada similar àquela que eu tenho deslocada e deslocar ela no domínio do tempo para ter a transformada daquele meu problema, simplesmente multiplicando ela por uma exponencial no domínio do tempo. Ok, então vimos aqui já muitas coisas sobre a transformada de Laplace, definição dela, princípios de linearidade e deslocamento na frequência, e aqui o conceito de transformada inversa também. Então isso serve como um ponto de partida para, a partir de agora, a gente começar a aplicar ela para resolver alguns problemas envolvendo equações diferenciais. A gente vai começar a ver isso no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.